Doutor Marcos, um médico de família há 10 anos, atende um paciente de 45 anos que comparece à consulta, solicitando a realização de uma ressonância magnética para avaliar dores musculares inespecíficas. O paciente tem histórico de ansiedade, já realizou diversos exames laboratoriais e de imagem, todos com resultados normais. Dr. Marcos percebe que essa situação tem sido frequente em sua prática clínica, onde muitos pacientes solicitam exames desnecessários devido à insegurança sobre a sua saúde. Pós-Covid, galera, os pacientes estão loucos, tá? Então, os planos de saúde vão ficar cada vez mais caros por conta disso, porque a loucura dos pacientes, e isso é uma coisa importante que eu fazia bem na parte de gestão da atenção primária, porque eu não fazia o município quebrar. Então, os exames de rastreio devem ser implementados de acordo com o que é determinado pelo Ministério da Saúde. Então, rastreio, saúde do homem, a partir de que idade? O que que a gente pede? Rastreio, paciente hipertenso. O que que a gente pede de rotina e de quanto em quanto tempo? Paciente com diabetes. Rastreio de quanto em quanto tempo, a rotina de quanto em quanto tempo e saber o que que a gente pede. Por que isso, gente? Porque isso gera custo, tá? O cara que fica toda hora inventando sintoma e achando que exame vai resolver o problema dele, é o que mais vai aparecer, tanto na atenção primária quanto em emergência. 90% dos pacientes que a gente que eu atendo em emergência, na verdade eu nem atendo porta, eu fico só com os pacientes críticos e com a gestão do plantão. Mas, para vocês terem ideia, coordenar um plantão é o tempo inteiro estar olhando o que está chegando lá na porta, o que os médicos lá da porta estão atendendo. Então eu tenho que ficar vendo o que eles estão atendendo. Cara, é tosse há 2, 3 meses num paciente de 19 anos, sem sintomas nenhum outro, tá? Mas é usuário de vape, sabe? Então, tipo assim, são coisas, isso na emergência, tá? Então, para que tá indo lá? Aí o cara quer fazer uma tomografia do corpo inteiro, sabe? E quer fazer exame de sangue, eu tô com ardência para urinar, eu preciso fazer um exame de urina, vai na emergência. Paciente de 20 anos de idade, sacou? Então, assim, eu preciso de um exame de urina para tratar uma paciente com disúria e 20 anos de idade sem comorbidade, que não tem itu de repetição, uma itu que tá aparecendo no primeiro episódio, eu preciso ficar elucubrando muito em relação a fazer exame, né? Então a gente tem que tirar um pouco isso na cabeça. Aí, beleza, rastreio, entendeu? Os rastreios a gente tem que saber, porque é justamente isso que evita que a gente fique pedindo exame desnecessário, tá? Além disso, vou seguir a questão, tá? Além disso, ele observa que a realização excessiva de exames pode levar a um diagnóstico incidental, vulgo incidentaloma, né? Exatamente. Perfeito. Resposta perfeita aí embaixo, tá? Então, ele aumenta o risco dos incidentalomas. Ah, achei uma bolinha aqui, é melhor fazer uma biópsia, faz a biópsia no pulmão, da biópsia no pulmão, faz um pneumotórax, aí do pneumotórax tem que botar um dreno, do dreno causa uma pleurite, da pleurite causa uma. Cara, vocês não têm noção da cascata iatrogênica que um exame que você acha uma coisa que não tem importância nenhuma clínica. Sabe aquele negócio que não tem? A clínica sempre será soberana, gente. Então, assim, por favor, pratiquem uma medicina bem examinada. Examinem o paciente, escutem o paciente, colham bem uma história. Vocês vão ver que o exame ele é complementar. O nome já diz, exame complementar, entendeu? Então, assim, esses pacientes já entram querendo pedir exame. O cara chega e fala assim: ah, então eu vim aqui porque eu tô com uma tosse, queria fazer uma tomografia. Você fala assim: não, cara, não. É um paciente de 19 anos que perdeu o pai há uma semana. Eu tô, ai, uma palpitação, uma dor no peito, um aperto no peito, né? Eu queria fazer um eletro, um raio-x de tórax, uma tomografia. Eles não têm noção, então eles ficam com aquela angústia. E aí você pode ver que ele já fala que o Marcos é um cara, o Marcos não, o Marcos é o médico. Mas o paciente tem 45 anos e tem histórico de crise de ansiedade, fica fazendo exame o tempo inteiro, né? Então, assim, eu quando tinha meus pacientes desses, eu escrevia no prontuário. Próximo rastreio somente em. Mas aí o que que acontecia? O médico anterior a mim, no município, lá no local onde eu fui trabalhar, eu fiquei 4 anos lá. Eu só consegui mudar a mentalidade das pessoas
depois de 3 anos e meio. Eu tive 6 meses de paz. Foram 3 anos e meio tentando mostrar para as pessoas o que é a prevenção quaternária, como que ela se aplica no contexto, os riscos do uso excessivo de exame complementar para o paciente. E aí eu tinha que fazer educação em saúde, eu tinha que ir nos colégios, eu tinha que ir no EJA à noite, falar com o pessoal mais velho que estava estudando, estava em horário de trabalho durante o dia, mas eu pegava eles no colégio à noite. Então, cara, é uma coisa absurda, tá? Então, vamos lá. Número um, identificação e impacto do problema. O que é a prevenção quaternária e como ela se aplica ao contexto apresentado? Vamos lá, alguém já deu uma resposta aí. Se quiser, pode responder de novo, que a resposta ficou bem boa. É porque alguém deu uma resposta bem boa aí. Lá para cima, você está querendo? É, Espera aí, deixa eu ver, tentar. Laís falou tudo. Exatamente. É O o médico que não Neilton pede aqui. exame. Isso aí, beleza. Prevenção quaternária, evitar exames desnecessários, reduzir o excesso de medicação e promover a abordagem centrada no paciente. A Laís falou ali uma coisa importante, né? Que estava no. A Cadê a Laís? Laís. Você, Aí volta aí. eles falavam: este médico é péssimo, não É, pede um exame. é, hoje, gente, é isso que está acontecendo, tá? O médico bom é o médico que pede para dosar o seu selênio, o seu molibdênio, o seu cromo, tá? Esse é o médico bom, para saber se você tem metais pesados no organismo, para te propor um tratamento de R$ 10.000 com soro milagroso, tá? Então isso não é medicina, isso é pilantragem, isso é cretinice, tá? São os que a gente tem certeza que não estão sendo médicos, não são médicos, tá? Então, exatamente, o cara pede uma tabela periódica como se isso fosse, nossa, mas eu fui no médico, ele me pediu um livro de exames, tem que ver como ele é bom. Então, assim, Nossa, tabela gente, periódica. eu devo ser o pior médico do mundo, tá? Então, assim, eu realmente não peço exames, eu faço muito bem você falar bem com o paciente é importante porque você consegue entrar na cabeça dele, mostrar para ele que não faz sentido ele estar fazendo esses exames e que ele pode causar um problema. Então, quando você fala assim, quando você fala para eles assim, olha, se eu fizer esse exame e eu achar uma bolinha, eu vou pedir uma biópsia que pode causar um problema no seu pulmão, que pode causar outro problema, que você pode perder, inclusive, um pulmão inteiro. Só por causa dessa bolinha que a gente resolveu cutucar sem necessidade. Você entendeu? Aí eles ficam lá, então. Se você vai, eu falo, você vai em outro médico que quer ganhar teu dinheiro, o cara que é consultório, por exemplo. Você quer ir em outro médico ganhar teu dinheiro, ele vai te pedir para dosar a tabela periódica inteira, ele vai te oferecer sorinho da beleza, hormônio, né? Exatamente, é chifre na cabeça de cavalo, é pelo em ovo, né? Então, assim, não vai. Então, são coisas que a gente tem que entender o paciente que é isso aí. A prevenção quaternária se aplica dessa maneira. Evitar exame desnecessário que vai causar tratamento desnecessário que vai causar iatrogenia. Beleza? Quais os riscos do uso excessivo de exames complementares para o paciente? Aí, ó, complementares. Ele não é um exame que vai. Eu só vou pedir se eu tiver na dúvida. A maioria das vezes, o diagnóstico vai ser reumato. Reumato tem muito reumato assim. E reumatos são caras extremamente inteligentes, né? Mas aqui no Rio, os reumatos são muito bons, assim. Eu não tenho muito reumato de exemplo ruim para dar, não. Acho que eu quase não conheço nenhum reumato ruim. São pessoas que pedem muito bem direcionados, assim, sabe? O grande problema é quando você vai no cara que quer dar tiro pro mundo. Então ele pede todos os. Você chega lá e fala assim: eu tenho dor nas articulações para um reumatologista. Cara, ele vai te pedir 280 mil exames, porque pode ser um monte de coisa, né? E aí a gente sabe da artrite reumatoide, por exemplo, né? Mas na idade que está, é a idade de artrite reumatoide. Então, sabe quando você vai, essa dor articular em todas as articulações? Então, esse é só um exemplo, tá? Então, os riscos de uso excessivo de exame complementar para o paciente é o seguinte: pensa o seguinte, toda vez que o paciente tosse, ele vai no pronto atendimento e pede para fazer uma tomografia. Você não quer se aborrecer? Você vai lá e fala assim, claro, vai lá, faz sua tomografia. Toma aí. Gente,
Vocês têm noção que uma tomografia de tórax é equivalente à radiação de sabe quantos raios-x? Alguém tem alguma ideia? Uma tomografia de tórax é equivalente a são 300 raios-x de tórax. Só para você ter ideia. Alguns lugares que falam que fica de 100 a 300 raios-x. Para você ter ideia da radiação de uma tomografia. Quando você fala isso para o paciente, ele já fica, opa, que isso, cara? Aí eu falo, pois é. Aí você toma essa radiação pegando sua tireoide, glândulazinha que dá tumor à toa. Então, assim, quer ficar fazendo tomografia? Manda ver. Tomografa o corpo inteiro o tempo todo, manda ver. É radiação. Radiação é acumulativa, todo mundo sabe disso. Então, cara, vai tomografar pra quê? Tá? Então não tomografa, não tomografa. O paciente tá enchendo o saco, deixa ele encher o saco, explica para ele que não é para tomografar. E fala o que eu acabei de falar. Cara, equivale a 150 raio-x. Você imagina você tomando 150 raio-x no peito, no meio do peito, onde está seu coração, onde está a sua tireoide, que está aqui, ó, porque vai pegar a tua garganta, tá? Então, pensa comigo, você quer realmente isso? Tem os ossos da sua coluna. Você quer realmente que a gente fique irradiando esses ossos da sua coluna? Se tiver uma célulazinha neoplásica ali, o que vai acontecer? Aí o paciente já fica meio assim, né? Tipo, não, então não precisa ser tomografia, não, doutor. Então posso tirar uma radiografia? Eu falei, não. Para que radiação? Entendeu? Então, para o paciente, gente, é isso. Ficar, primeiro, irradiando. Segundo, achando o resultado que não vai me agregar em nada e causando tratamento desnecessário. Tá? Para o profissional de saúde, qual é o risco de você ficar pedindo o tempo todo? Cair em descrédito, tá? Isso é uma coisa que acontece também. Porque não pensem que o cara que pede tudo para todo mundo o tempo inteiro é bem visto. Por exemplo, eu hoje, que tenho cargo de direção e coordenação, eu já vejo um cara que pede exame o tempo inteiro como um cara ruim, tá? Então, eu na coordenação de uma emergência, se eu estou olhando e acompanhando o atendimento do paciente lá da frente, e eu vejo a evolução do médico lá da frente, e eu vejo assim, exame físico sem alterações, e aí eu olho logo embaixo, solicito tomografia de abdômen pélvico. E aí eu vejo a idade do paciente, tem 19 anos e a queixa de esúria. Você entendeu? Então, eu vou olhar para esse cara e vou falar, esse cara é ruim. É um cara que eu já vou marcar meu livrinho lá. Opa, não forem ajustar o pessoal que sai, que entra, já tem uma bolinha nesse aqui para tirar, tá? E para o sistema de saúde é gasto, gente. Gasto, 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 gasto desnecessário. Por isso que o plano de saúde fica caro. Se a gente entender como funciona, o plano de saúde fica caro. Por isso que o SUS quebra. Por isso que o SUS não aguenta. Entendeu? Porque na clínica da família, no SUS, o paciente quer fazer exame o tempo inteiro. E é assim que eu quebro a prefeitura. É assim que eles deixam de receber remédio na farmácia popular. Vocês entendem? É assim que programa de saúde na escola é interrompido, porque o dinheiro tem que ir para a farmácia popular. Então eles vão eliminando outros programas, entendeu? Então isso é importante vocês entenderem, beleza? Então, isso é uma coisa que, essa questão foi boa, porque isso é uma coisa foi durante muito tempo meu dia a dia. Muito tempo meu dia a dia. Hoje eu já não tenho, não lido mais com isso, mas eu sei, até lido no consultório, mas é realmente um porre, tá? Eu já aprendi a lidar bem com isso. Beth, vamos pro gabarito? Senão Vamos. hoje eu tô falante. Senão eu vou atrasar todo mundo aí. Então vamos lá. Definição de prevenção quaternária, está ali a prevenção dos danos causados pelo excesso de intervenções médicas, exames e tratamentos necessários, no caso apresentado o Dr. Marcos percebe a solicitação excessiva de exames, sem critério clínico bem definidos, ele pode levar a achados incidentais irrelevantes, é o incidentaloma, né? Aumento da ansiedade dos pacientes e realização de procedimentos invasivos desnecessários. O cara começa a achar também que a saúde dele só depende do exame. Então, o cara não precisa fazer uma atividade física, se alimentar bem, ele precisa de exame, tá? E aí eu falo, cara, exame não te cura. Exame não melhora o que você tem, o que você sente. E, na verdade, você não está fazendo o que tem que ser feito, tá?
A prevenção quaternária tem um papel essencial nesse contexto, pois incentiva a tomada de decisão baseada em evidência, tá? Evitando medicalização excessiva e iatrogenia. Beleza? Tranquilo, gente? Risco do uso excessivo de exames complementares. Para o paciente, olha lá, ó. São exames desnecessários. Exames como tomografia e ressonância podem identificar achados acidentais que levam à investigação invasiva desnecessária. Eu já tive vários amigos que ficaram hipocondríacos pós-Covid, que foram fazer ultrassom de tireoide sem sintoma nenhum, com TSH normal, e acharam um nódulo minúsculo que não era para mexer. Só que o radiologista, provavelmente ali inseguro, botou um Tirades 4, deixou o médico em cima do muro. O cara, em vez de acompanhar e pedir para repetir em 6 meses, ele já mandou biopsiar. A biópsia foi uma catástrofe, teve sangramento, pegou o vaso da tireoide. Meu amigo ficou internado durante, sei lá, quase um mês por conta de outras abordagens que tiveram que ser feitas. Acabou que isso levou a uma complicação tão séria que causou uma tireoidectomia total, tá? Tirou a tireoide do meu amigo inteira e ele, para melhorar o caso dele, fez o quê? Quando tirou a tireoide toda, alguém chuta, mais uma iatrogenia bacana, tiraram a tireoide do cara inteira. É, ele fez uma alteração de cálcio. Tirou a paratireoide junto. Então foi tireoide para tireoide junto. Então imaginem o que mais aconteceu daí para frente, tá? E a quantidade de medicações que o meu amigo está tomando hoje. Mas está vivo, graças a Deus. E é bom porque eu tenho print da conversa, eu e ele, falando assim: deixa quieto e não mexe nisso. Daqui a 6 meses a gente pede exame de novo. Aí daqui a uma semana ele falou, cara, mas o médico falou que é melhor operar. Eu falei, claro que é melhor ele operar, ele quer ganhar dinheiro. O procedimento gera dinheiro para ele, né? E aí deu isso daí, deu no que deu. Enfim, exatamente. A gente fica inventando moda, né? Então, tá ali. Efeitos adversos, alguns exames envolvem exposição à radiação, foi o que eu falei, o uso de contraste, pode causar reação alérgica, toxicidade renal sempre, né? Para o profissional de saúde, risco de excesso de diagnóstico. Vai achar um monte de diagnóstico que não era para achar. Vai tomar um monte de decisão terapêutica precipitada e vai aumentar a carga de trabalho. Vai fazer burnout, tá? Dificuldade na relação médico-paciente. Negar o exame para o paciente gera conflito, tá, gente? Principalmente se vocês forem trabalhar no privado. No público já gera. O cara acha que, tipo assim, é um direito meu fazer exame. Porque o SUS é um direito. O SUS ter acesso à saúde pública é um direito no Brasil. Então ele acha que ter o direito ao SUS dá a ele o direito de fazer exame o tempo inteiro, sacou? Mas no SUS você tem como conversar com o paciente sem ele chegar para você, como ele faz no particular, e falar assim, mas sou eu que pago o seu salário. E aí eu falo, não, coração, não é você não, tá? Então assim, se você paga o meu salário, você pode me dar um aumento, inclusive, porque eu checo lá quem pagou e não tá o seu nome, né? Tá a empresa tal. Então, na verdade, você vai pagar o meu salário e vai reclamar que está caro, como a senhora mesmo disse, porque a senhora mesmo faz isso ficar caro. Então, esse exame, por exemplo, que a senhora está me pedindo sem necessidade, ele custa para o plano R$ 2.300. Então, quando a senhora for pagar 4.000 de plano de saúde, a senhora lembra dele. Aí fica aquela. Mas vocês vão ouvir isso aí, tá? Então, quando a gente nega exame, é bem, bem complicado. Sempre perturbam, acho que tem que fazer, que tem que fazer. Mas aí você educa. Por isso que eu falei que eu demorei 3 anos e meio para educar a população. Os últimos 6 meses que eu fiquei lá foram assim, maravilhosos. Elas chegavam certinho, diminuiu fila, diminuiu. A farmácia ajeitou, parou de faltar remédio, porque era tanta gente tomando tanto remédio sem necessidade há tantos anos, entendeu? Então eu fui tendo que enxugar isso e foi uma coisa demorada, tá? E a dificuldade na relação. Nada, Pires. Isso aí é conversável, é o jeito de falar. E depois vocês vão ver que isso é uma coisa muito na conversa, não é na ameaça, não é chamando pro braço, tá? Mas
é isso. A gente tem a tranquilidade ali de falar, a gente sabe que tem isso também, né? Essa questão do homem e da mulher, essas diferenças em relação ao tratamento. Mas aí se a gente entrar nesse tema, a gente vai longe. Eu não quero tirar mais tempo de vocês aí. Ó, para o sistema de saúde, tá? Aumento de custos, então a realização de exames desnecessários sobrecarrega o sistema, reduz os recursos disponíveis para exames realmente indicados, tá? Então, no SUS, eu falo exatamente isso. Olha, se a senhora fizer essa tomografia, pode ser que o seu pai, quando ele realmente precisar de uma tomografia, não tenha acesso, porque vai faltar dinheiro. Você está fazendo exame que realmente não precisa, mas quando o seu pai precisar, você acha que não é melhor o seu pai ter direito a fazer esse exame? Já que a gente sabe que o SUS não aguenta fazer para todo mundo, aí o paciente fica pensativo, tá? E maior tempo de espera para exames essenciais. Então a demanda começa a demorar, demorar, demorar. Cara, se vocês forem receber laboratório de posto de saúde, vocês vão ver o perrengue e a demora que é. Então, quando eu quero um exame rápido, eu tenho que pedir com prioridade, tenho que ligar para a Secretaria de Saúde. Era assim, né? Na época que eu trabalhava na cidade pequena. Então, eu tinha que ligar com prioridade, falando que a clínica estava apontando muito para que fosse aquilo ali, mas eu precisava da confirmação do exame. Então, eu tinha que meio que pular uma fila daquela galera que ficava fazendo exame à toa, tá? Então, a gente já era uma coisa que aumenta a demanda, tá bom? Acho que foi, Beth, tem uma segunda parte dessa questão. Deixa eu ver. Aqui, a segunda. Beleza. Estratégia de prevenção e intervenção. Abordagem do médico mediante a solicitação dos exames desnecessários. Primeira coisa é escutar o cara. Eu sempre fazia a seguinte pergunta. Aí, beleza, o leitor já botou ali, o paciente reconhecendo sua preocupação, exatamente. As angústias, tentando entender por que ele está tão preocupado. Um exemplo básico é, ah, doutor, tenho 19 anos e vim aqui fazer fazer um check-up diário aí, um check-up de sangue, urina e coração, porque meu pai morreu do coração agora, infartou, e vim aqui para isso. Né? Então o cara tá nervoso, o cara tá tenso. Então você tem que desmistificar, entender? Explicar pro cara que ele tem 19 anos. O pai dele morreu com 80, infartado, né? Foi uma idade de risco, mas ele tem que ficar atento, claro, porque o pai mas não é ainda a idade de rastreio. Então, eu não vou pensar em nada relacionado a ele ter nascido com alguma malformação, algo congênito, né? Na parte cardíaca. Então, assim, para ele ficar tranquilo. Então, você escutar ativamente, você está entendendo que vem de um problema. Então, é a hora que a gente entende. Pô, cara, então eu entendi agora por que você está nervoso. Mas, ó, fica tranquilo, não precisa. Meus sentimentos aí pelo seu pai, sabe? Mas ele já tinha 80 anos, ele infartar agora não é uma coisa que bota a gente em alto risco de ter que sair fazendo um monte de exame em você. Exame de sangue não mostra nada relacionado à parte cardíaca. Então, fique tranquilo, tá? Não é, então, é o jeito de falar, tá? E isso daí vai falando, ó, explicação baseada em evidência. É justamente o que eu estava falando para você. Você vê que tipo, eu não tinha nem lido, tá? Mas é exatamente o que eu falo. Ó, com 19 anos, dor no peito não está relacionada a coração em 97% dos casos, entendeu? Então, é muito pouco provável. E se você tiver qualquer tipo de problema cardíaco, se você infartar com 19 anos, cara, é papum, você não tem vascularização colateral, tá? Então, não é o caso. Seu pai faleceu com 80 anos, entendeu? Então, isso já vem de uma doença de base, de uma pressão alta. Ó, você não é hipertenso, então trate de cuidar para não ficar hipertenso. Então, tudo isso vem na no trabalho, tá? O uso de uma linguagem acessível, tá? Então a gente evitar termo técnico, explicando que a gente só vai pedir o exame quando tem uma suspeita clínica justificada, tá? Ou algum rastreio que ampare, tá bom? Reforço na educação e saúde, então incentivar, né, sempre hábitos saudáveis, o acompanhamento clínico regular. Então o cara vai ao médico de 6 em 6, vai pelo menos uma vez no ano, tá tudo bem, me examinou, tá tudo bem, tá sentindo alguma coisa, não tô sentindo nada. Maravilha, é isso. Foi uma consulta bem feita, tá? Não é porque ele saiu sem pedido de exame, sem remédio, que
É um problema. Na verdade, as pessoas deviam entender isso. Tipo, eu vou ao médico, beleza, mas eu tenho que ir ao médico. Vou ao médico até uma determinada idade, sem comorbidade nenhuma, eu vou, sei lá, uma vez no ano, né? Então tá, 41 anos de idade, eu hoje tenho que ir ao médico, uma vez ao ano. Né? Se ele achar alguma coisa que queira que eu volte cada seis, de 6 em 6, de 3 em 3, aí é outra coisa. Mas eu vou uma vez no ano. Uma vez ao ano eu vou, eu tenho exame para fazer, eu faço. Se não tiver, eu não tenho, não vou fazer. Então, é entender e mostrar isso para o paciente, sempre reforçar. E a negociação compartilhada, gente, é importante, porque caso ele comece a insistir, a gente tem que ter a barganha, tá? Beleza, então a gente vai observar, se você aparecer com esse caso aqui, com isso aqui, a gente faz, tá? E não adianta ser algo que ele possa mentir, não, tá, gente? Porque senão ele volta. Amanhã, no dia seguinte, ele fala: Ó, tô com o que o senhor falou. O senhor falou lá para poder fazer o exame. Então, tipo assim, ele vai chegar já. Ele conseguiu chegar em casa e pensar: pô, é só eu voltar lá e falar para ele que eu tô sentindo que ele vai fazer o exame. Então, beleza, vou lá. Então a gente tem que fazer uma negociação que seja tranquila também para proteger isso aí. Beleza, gente? Questão explicada. Maravilha. De... Bora para a próxima. Muito bom. Agora.